Olá, aqui é o professor Felipe, da Escola Júlia Alencar Fontinelli, e nós vamos ter mais uma aula hoje de espanhol. As nossas aulas agora, elas vão ser quinzenais, vão ser de 15 em 15 dias, vão ter vídeos agora no YouTube com os conteúdos das atividades, e as atividades também vão ser quinzenais, por isso dos vídeos. Então, mês passado a gente já teve um vídeo, né, que foram sobre os advérbios. E agora a gente vai continuar o conteúdo seguindo o nosso livro. Então, se vocês quiserem acompanhar, a gente vai agora para a página 79 do livro de espanhol de vocês. E essa aula de hoje é em cima dessa atividade que vocês vão fazer, para ajudar vocês a fazerem a atividade mais fácil e para que vocês não tenham dúvidas. Esse conteúdo de hoje não é bem um conteúdo gramatical em si, um gênero ou algo do tipo. São mais dicas e são mais voltadas para a gramática em si da palavra. A forma que a palavra é escrita, a forma que a palavra é falada ou traduzida, no nosso caso. Então, vamos começar. Nosso conteúdo dessa semana, dessa quinzena no caso, é gramática en uso, expressões de cita. Então, o que isso quer dizer? É a gramática em uso. É como eu estava dizendo para vocês. São a gramática em si, a língua, nossa língua falada ou escrita. E expressões de cita são as expressões do cotidiano, expressões do dia a dia, expressões que a gente usa normalmente. Aqui está tudo em espanhol, essa primeira parte, as outras tem as partes em português, mas eu vou lendo e vou traduzindo. Aqui ele começa falando. Quando empezamos a estudiar uma língua extranjera, lo primero que aprendemos é decir algumas palavras e frases de uso corriente. Ou seja, quando começamos a estudar uma língua estrangeira, o primeiro que a gente aprende é a dizer algumas palavras que a gente escuta, seja em música, seja em filme, seja em algo que a gente esteja familiarizado a ver ou escutar. E são frases corriqueiras, são frases do dia a dia. Por exemplo, buen dia, como estás, te quiero. Frases mais simples que as pessoas usam no dia a dia. Continuando. Eles nos ajudarão a enfrentar situações diárias com mais segurança e certidumbre. Ou seja, essas frases elas vão nos ajudar para que a gente consiga, para que nós consigamos nos comunicar de forma mais simples, de forma mais tranquila, com mais segurança, com mais segurança. É importante saber que cada língua possui suas particularidades comunicativas. Ou seja, cada língua tem suas particularidades comunicativas. O português tem a sua, o espanhol tem a sua também, o inglês, o alemão. Todas as línguas, cada um tem sua particularidade. Mesmo que as línguas sejam muito parecidas, digamos o português e o espanhol, mas vão ter palavras que vão mudar, vão ter conjugações verbais que vão ser diferentes, terminações, uso de palavras. Até porque se fosse a mesma língua, não teria nome diferente ou não seria usado de forma diferente. Seria uma unificação das línguas. Então, cada uma tem suas particularidades, mesmo que sejam muito parecidas. É por isso que devemos evitar traduções literais, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui para vocês. A gente deve evitar as traduções literais. Por exemplo, você está na rua, você está viajando e você vê algo, ou você escuta alguém falando uma coisa e você quer traduzir ao pé da letra. Nem sempre vai ser como eu estou fazendo aqui, de ler para vocês em espanhol, já traduzir em português e ter uma tradução literal.
porque existem gírias, existem intenções diferentes no que a pessoa quer falar, então não se pode traduzir literalmente, ao pé da letra no caso, uma língua, seja qualquer ela que seja, porque quando você está fazendo isso, você pode ser que, não 100% das vezes, mas algumas vezes pode ser que você traduza de uma forma errônea. Então você vai ter um, um entendimento diferente do que era para ser passado. Pues estas pueden ponernos em situações desconcertantes ou incômodas, que é o que eu já estava falando agora para vocês. Porque estas situações, né, essas traduções literais, essas traduções ao pé da letra, podem nos colocar em situações desconcertantes ou incômodas, que por a gente traduzir ao pé da letra, a gente acabou entendendo uma coisa, mas que era outra totalmente diferente. Ok? Seguindo. Aqui são algumas frases, e aí no começo aqui, a primeira frase está sempre em espanhol e a segunda em português. Nesse e no outro slide. E aí aqui são perguntas corriqueiras, perguntas do dia a dia. São as expressões de cita que o livro fala, né? E aqui tem alguns. Perguntar e decir las horas. Ou seja, perguntar e dizer as horas. Primeira pergunta. Tiene usted hora? Ou seja, o senhor pode me dizer a hora? Aqui, se eu fosse traduzir literalmente, traduzir ao pé da letra, ficaria: tem senhor hora? Porque não tem os artigos no começo da frase, então, as conexões entre as frases. Então, se você for traduzir ao pé da letra, é como se a pessoa estivesse falando errado, mas é uma fala corriqueira, uma citação. É só uma citação, uma expressão de cita, é uma coisa que você fala no dia a dia. Então, muitas vezes, como você está falando rápido, você nem se atenta, você nem pensa em falar os artigos ou coisas do tipo. Que horas é? Que hora é? Que horas são? Es la una em ponto. Uma em ponto. São las 3 menos quarto. E aqui no espanhol, nos, nas horas, eles não falam são 3:15, são 15 para as 3. Eles falam são as 3 menos quarto. Ou seja, faltam são 3 horas menos quarto. O quarto de hora são 15 minutos. Ou seja, são 2:45. E aí a tradução fica: são 2:45. Embaixo fala: es la una de la mañana. É 1 da manhã, bem simples essa. E a última fala: são as 7:15. Ou seja, são 7:15. 7 mais quarto, que o quarto é 15, são 7:15. E agora, por último, aqui. Agora veremos alguns exemplos de frases usuais em espanhol, segundo seu contexto linguístico comunicativo. Ou seja, agora veremos alguns exemplos de frases usuais no espanhol, segundo seu contexto linguístico ou comunicativo. Situação 1. Caminhando por la calle. Caminhando pela rua. Calle é rua. E aí, calle, vocês lembram que ALL, pelo menos na forma que eu mostrei pra vocês, tem som de LH, então essa pronúncia fica calle. Mas também pode ser calle, dependendo do espanhol, dependendo do lugar do espanhol que você está escutando ou falando. E aí isso se aplica para várias outras sílabas. Quando estamos caminhando por la calle e nos encontramos com amigos, podemos dizer: quando estamos caminhando pela rua e nos encontramos com um amigo, nós podemos dizer: Hola, que tal? Ou seja, oi, olá, como você está? Hola, que tal? Olá, como você está?
Bien, agora a pessoa responde. Gracias, e tu? Ou seja, bem, obrigado, e você? Então, é uma pergunta e uma resposta. São situações, expressões de cita. Bem simples. Vocês, na atividade de vocês, vão responder só duas questões. A primeira e a segunda questão da página 79, que é da partezinha gramática em uso. E aí, o usual, né? O de sempre. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp e vocês. E eu vou tentar tirar a dúvida de vocês, né? Se eu souber e caso a dúvida de vocês tenha a ver com o conteúdo que a gente estiver tratando. Então, por hoje é só. E daqui a 15 dias nós teremos outra aula e outra atividade.